Olá, meus meninos do primeiro ano, tudo bem? Vamos a mais uma aula de literatura. Meus pequenos, seu tio não quer que vocês percam de jeito nenhum o fio da meada. E como a gente vai ver agora a penúltima escola literária do primeiro ano, seu tio quer fazer uma recapitulada assim, bem rápida, bem ligeira, bem tranquila. Nós vimos que a literatura existe já faz muito tempo, porque nós temos a comunicação há muito tempo. E a gente viu que a literatura é a arte da palavra e ela pode ser tanto escrita quanto falada, pode ser oral. Então, mesmo lá os homens das cavernas, quando criaram a comunicação verbal, eles já faziam literatura quando contavam, né, suas histórias, suas caçadas, acrescentando alguns detalhes, né, algumas provocações, a imaginação. Isso já era literatura. Então, a literatura já tem há muito tempo. Só que seu tio disse que a literatura que nós estudamos no ensino médio, ela não é apenas para a gente saber arte, saber literatura em si, para o nosso cotidiano. Eu acharia melhor que fosse assim, mas nós temos uma criatura muito desagradável atrás de nós nesses 3 anos que a gente vai ficar junto. O vestibular, né? O Enem e os vestibulares. Então a gente tem que ficar muito dentro do que o seu tio gosta de chamar de academicismo. O que a gente precisa aprender e demonstrar esse conhecimento na hora que for fazer o Enem e o vestibular daqui um tempinho. Aí a gente se chateia um bocado, porque tem muita coisa para lembrar, muitas questões que a gente deve detalhar e tal. Mas não deixa de ser prazeroso também a gente conhecer a história da literatura, né? Faz parte e tal. E pensando por esse lado, a gente se questiona e fala, então desde quando eu tenho que estudar, tio Fábio? Pois é, então a gente estuda desde quando foi criada o que a gente chama de língua portuguesa. Então a gente vai estudar a literatura de Portugal, a literatura do Brasil, obviamente, que a gente já vem fazendo faz um tempo, né? Mas eu quero rememorar. Então, rememorando, Portugal foi criada ali no século XII, o primeiro Estado europeu constituído, e Portugal ali no século XII, 1100 e pouco, 1139, por ali, nós tínhamos Portugal e a língua portuguesa. Então, aquilo que se fazia como forma de arte da palavra, literatura, já era naquele português arcaico, já era no galego português. Então nós aprendemos o trovadorismo, a primeira escola literária, porque foi quando apareceu Portugal e a língua portuguesa como nós entendemos hoje. Aquela mistura toda que o seu tio falou para vocês, que faz formar a língua portuguesa. E nós temos registros, claro, nós temos registros de textos escritos daquela época, por isso que a gente pode ter certeza que foi naquele momento que se criou a literatura portuguesa. O que cai no vestibular é a partir de 1189, 1198, há um pouco de dúvida ali. Quando nós temos o primeiro registro escrito de uma cantiga trovadoresca. Então, a partir dali, a gente estuda a literatura. Então, foi o trovadorismo, né, tio Fábio? Isso, primeira escola literária, o trovadorismo. E nós vimos as cantigas de amor, amigo, escárnio e maldizer. Depois a gente vai saindo da Idade Média, chega ali no século XV, 1400 e borogodó, comecinho de 1500. Tem uma transição dessa Idade Média muito teocêntrica, tudo muito voltado para Deus, para a religiosidade, para o catolicismo, e já buscando mais uma coisa racional, mais antropocêntrica, né? O homem entrando no centro das questões do mundo, culturais, intelectuais, artísticas, científicas, todas essas questões. Mas esse momento de passagem a gente chamou de humanismo e vimos ali a literatura fantástica do Gil Vicente com as suas peças de teatro moralizante. Depois a gente entrou de vez no século XVI, que é o século das grandes transformações, por isso mesmo a gente chama de renascimento esse período, quando a gente estuda o classicismo e a grandeza de Luís Vaz de Camões. E já tinha o Brasil, 1500. Então no Brasil fizeram a literatura formativa e informativa, também chamada quinhentismo. E a gente depois passa por um período chamado barroco, que a gente acabou de ver, que é quando há um certo confronto entre as ideias
antropocêntricas e as ideias teocêntricas. A igreja faz a contra-reforma católica e bota os artistas meio que debaixo de uma censura. Então nós vamos ver uma literatura muito cheia de figuras de linguagem, de muita prosa, né? A gente vai ver o barroco cultista, o barroco conceptista. Não é cultismo? Aquele que valoriza mais a palavra como forma de arte, e o conceptismo quando tem a ideia mais como forma de arte. Claro que sempre no sentido barroco, cultismo, conceptismo. O jogo de palavras no cultismo e o jogo de ideias no conceptismo. E a grandeza do padre Antônio Vieira e a grandeza do Gregório de Matos, também conhecido como Boca do Inferno. E aí nós chegamos no século XVIII. O que acontece no século XVIII? Bom, no século XVIII, tira 1, 17, bota 2 zeros, 1700. 1700, também conhecido como o século das luzes. Século XVIII, século das luzes. Por que, tio Fábio? Criaram a luz ali, inventaram a eletricidade? Não, vai demorar um bocadinho. A eletricidade demora um bocado, lá em 1900. Nós estamos em 1700 e pouco, mas aparecem uns filósofos, uns pensadores extraordinários, muito racionalistas, muito voltados para as questões da ciência, do pensamento. Então a Igreja Católica deixa de ter grandes valores? Deixa. Então a gente vai chamar esses cavalheiros de iluministas. Acontece o iluminismo. Esse iluminismo é a mesma coisa que dizer iluminamos a razão, o pensamento, a ciência. E esses grandes iluministas vão influenciar muito a literatura do mundo todo. Tio Fábio, e esse iluminismo, ele vem de onde? Europa, lógico, né? Nós estamos falando da França, nós estamos falando da Inglaterra. E, obviamente, tivemos iluministas por todo o mundo. Aqui no Brasil também teve gente influenciada pelo iluminismo, né? Que o iluminismo já estava pensando em questões muito interessantes, que era assim, resumidamente, né? Deixa o tio Fábio falar um bocadinho do jeito dele, bem rapidinho, e os outros professores depois gastam dias explicando o bendito do iluminismo. Mas seu tio diz assim, em determinado momento o homem pensou, vontade de ser feliz? Parece que a gente é tão triste, vamos ser felizes? Vamos. E para eu ser feliz eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de conhecimento. Então vamos bater atrás do conhecimento para a gente ter um pouco de felicidade? Vamos. E alguns cavalheiros disseram assim, para a gente ter conhecimento a gente vai precisar do quê? Gente, livro, né? Vamos produzir livro? Vamos. Já produziam, já tínhamos as prensas, né? As imprensas, as máquinas que produziam livros. Os livros eram caros, não era para todo mundo. Mas tinha livro assim que tinha o resumo do que era ciência até aquele momento? Não. Então esses mesmos iluministas, junto com muitos pesquisadores, acabaram criando um livro extraordinário, e o nome persiste até hoje, evidentemente, que é a Enciclopédia. A Enciclopédia seria um livro que reunisse o conhecimento de todas as áreas do que se tinha até o momento. E nós, a minha geração, os pais de vocês, os avós de vocês, nós estudamos literalmente por livros, esse de pegar de papel mesmo. Quando a gente pega o bendito do livro, a gente tinha as nossas enciclopédias em casa. E a gente consultava a enciclopédia, não tinha Google, não tinha internet, então a gente ia no livro, pesquisava, ia na biblioteca, pesquisava. Quem tinha condição de comprar uma enciclopédia chamada Barça, da Inglaterra, evidentemente que traduzida para o português, era assim, botava na sala, comprava um armário só para guardar a Barça, eram vários livros que continham todo o conhecimento. Até, evidentemente, os anos que nós vivíamos, 1980 e tanto, 1990 e tanto. Papai e mamãe não são tão velhos assim. Vovó, talvez. A gente estudava pelas enciclopédias, mas vem lá do século XVIII, 1700 e Borogodó. Tio Fábio, então eu compreendi tudo. Então eu entendi que o século XVIII é o século das luzes, por conta daqueles iluministas que queriam iluminar a razão, o pensamento e a ciência, e queriam ser felizes e tinham que buscar isso no conhecimento. E a melhor forma era encontrá-la nos livros, isso, na enciclopédia. Então nós vamos dizer que, historicamente, nós teremos a influência do iluminismo e do enciclopedismo naquele momento, naquele século XVIII.
Os iluministas e os enciclopedistas. Oh, gente importante, não? Hoje, quando vão fazer alguma crítica política e veem a situação do Brasil se atrasando um pouco, né? Ficando um pouquinho cafona, para trás, atrasada, essas questões anti-vacina, crítica da ciência, valorização de um pensamento muito esquisito, voltado para o que a gente chama de metafísica e não para o processo científico. Os críticos muitas vezes dizem: esse pensamento é pré-iluminista. Isso é uma ofensa, né? Como se dissesse assim: essas pessoas são muito atrasadas, não têm nenhum conhecimento da razão, da ciência, não estão com a cabeça iluminada, então são chamadas de pré-iluministas. Então vejam vocês que é uma ofensa grande, hein? Mas eu quero que vocês lembrem disso. O iluminismo é importantíssimo, o enciclopedismo é importantíssimo, que traz a ciência até os nossos dias. O que mais, tio Fábio? Gente, aconteceu coisa pra caramba. Nós vamos ter um momento chamado Primeira Revolução Industrial. Uau, isso é importante? Nossa, tão importante que eu vou falar daqui a pouco pra vocês. Beijo, até já.